E boa noite, senhoras e senhores, e bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo essa live. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para a nossa live, segunda live da semana do Feminino Saudável. E hoje a gente vai falar sobre reeducação alimentar, mitos e verdades. Mitos e verdades da reeducação alimentar com a nutricionista Júlia. Então, vou esperar você entrar um pouquinho aqui. Júlia Rodrigues, nutricionista Júlia Rodrigues. Então, hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades. E eu tô com um monte de dúvida aqui, um monte de questionamento para poder trazer para ela. Mas a gente tem um tempo, né, pessoal? Porque o Instagram, né, toda hora ele atualiza alguma coisa. Então, nós estamos aqui. A gente tem aí 59 minutos de live. Então, a gente começou agora às 19h50. Então nós vamos aí até por volta de 20h48, já encerrando ali, para não acontecer de encerrar de uma vez e a gente ficar meio aqui no limbo, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Alexandre, eu sou analista corporal, professor universitário nas turmas de administração, recursos humanos e pedagogia e sou especialista em comportamento. Então, o que eu faço? O que eu estudo, o que eu me especializo cada vez mais é na questão do comportamento, terapia integrativa. E atualmente, este ano, eu montei um método Escute o Seu Corpo por meio da linguagem integrativa corporal. O que é isso? É você olhar o formato do corpo, identificar quais são as estruturas de caráter pelo formato do corpo. Então, pelo formato do corpo de alguém, tem até os bonequinhos ali atrás. Depois vocês podem me acompanhar aqui no Instagram, no YouTube, no TikTok, Alexandre na lista. Eu falo que pelo formato do corpo dá pra gente identificar a estrutura do caráter daquela pessoa. Como que aquela pessoa funciona? Quais são as principais dores? Quais são os principais medos? O que aquela pessoa gosta, o que ela não gosta. Só que não é só o formato do corpo. Existem outras coisas que a gente tem que avaliar. Análise do discurso, desejos dessa pessoa, sonhos, ambiente, alimentação, que é o que a gente vai falar hoje. Então, tudo isso influencia no nosso comportamento e na nossa saúde. Por isso que é integrativo, terapia integrativa, que integra, é esse olhar amplo, é esse olhar 360 graus. Então, sem mais delongas, deixa eu convidar aqui a nossa especialista de hoje, que é a nutricionista Júlia Rodrigues, e ela vai poder se apresentar um pouquinho melhor aqui para vocês, tá? Então já vou chamar aqui, já deixa aí o seu coraçãozinho, envia para alguém, tá? Envia para alguém aí que hoje nosso papo tá muito, muito bom. Deixa eu já chamar aqui. Deixa o seu coraçãozinho e convida aí. Prontinho, já convidei. Boa noite, dona Júlia Rodrigues. Boa noite. Boa noite. Tô Tá conseguindo conseguindo te me ouvir. Deixa eu ouvir? só aumentar um pouquinho mais aqui o meu som. Pronto. Isso. Vou aumentar aqui o meu também. Coloquei um filtro na minha cara que eu não sou nem obrigado. Oi, oi, Júlia. A gente já conversou um pouquinho antes, né? Conversamos um pouquinho antes. Júlia, dá boa noite aqui pro pessoal e se apresenta aqui pra gente, por gentileza. Eu tô, só um minutinho, eu tô tentando baixar aqui, não tô conseguindo tirar esses negocinhos na minha cara. Acho que agora eu consigo. Boa noite, pessoal. Eu sou a Júlia, eu sou nutricionista há 10 anos, 12 anos, na verdade, já um tempinho já que sou formada. Sou nutricionista materno-infantil, sou nutricionista clínica, sou pós-graduada em materno-infantil, em nutrição funcional e síndrome metabólica e também nutrição esportiva, né? Estou concluindo o curso de nutrição esportiva agora também. E fitoterapia, me esquecendo da própria coitada da fitoterapia e fitoterapia. No momento eu trabalho numa creche, né? Há muitos anos eu trabalho em creche, né? Mas no momento eu estou numa creche lá no Porto Sol, e acho que é isso. Ah, e atendo em clínica também, atendo na clínica especial, ali Deixa em eu Tabatinga Norte. desligar aqui o ventilador, que tá com um pouquinho de barulho. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você falou que você tá na fisioterapia, tá na nutrição esportiva, Isso, é isso? isso. A nutrição esportiva eu estou fazendo agora, né? Na verdade, quando eu entrei para a nutrição, meu sonho era fazer nutrição esportiva, e aí acabou que eu fui adiando. E aí esse ano eu
criei coragem e entrei para a nutrição esportiva. Mas aí a minha primeira pós-graduação foi em nutrição funcional e síndrome metabólica. Depois eu fiz fitoterapia e ano passado eu fiz materno-infantil. Aí esse ano eu estou na minha quarta pós-graduação, que é de nutrição Que esportiva, né? beleza. Então você também está bem integrativa, né? Tá pegando aí, tá olhar amplo, né? Não para, né, Júlia? Não para, né? Eu acho que não dá para a gente parar, né? Se a gente parar, acaba que a gente fica para trás e a nutrição dá cada dia com uma coisa nova, né? Que é justamente o nosso tema de hoje, mitos e verdades da nutrição. Porque quando a gente entra no curso, quando você vira nutricionista, você tem todo um ponto de vista, tem coisas que na época que eu fazia faculdade era extremamente verdade e que hoje em dia a gente já para assim e fala, cara, como que há anos atrás eu falava isso e hoje em dia eu já paro e vejo completamente diferente, né? Então, assim, a nutrição, ela é uma ciência que está sempre em construção. Então, o tempo todo a gente tem uma novidade e o que hoje pode ser verdade, amanhã pode ser mentira, Verdade, né? verdade. Eu vou te confessar uma coisa. Dizem que quem não teme, não deve, né? Não é isso? Não é o ditado? Quem não teme, não deve. Mas Verdade, todas as vezes que eu estou verdade, conversando com uma verdade. nutricionista, Não, ou estou fazendo uma live com a nutricionista, eu temo. Por quê? Porque eu devo muito. por Porque que, eu meu devo Deus? Por muito. que? Inclusive, algumas coisas que a gente vai conversar aqui, né? Eu já apareci aqui chupando um pirulito. Aí eu apareci chupando um pirulito, eu falei, gente, chupando um pirulito aqui. Ofensivo. Ofensivo. Eu fiquei olhando aquilo, Daniel, eu fiquei imaginando, eu falei, gente, com certeza o Daniel não está na sua consciência, assim, né? Não Não está no tô... seu estado normal. Porque a pessoa que entra numa live, lá nutricionista, chupando um pirulito essa hora da noite, com certeza não está no seu estado normal, Hoje eu né? estou bem agitado. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu perguntei para a Giane. Falei, Giane, tem algum pirulito aí? Ela falou, tem. Então me dá que o meu oral tá precisando. Eu apareci aqui com o pirulito. Mas vamos lá, Júlia, vamos lá. A gente separou algumas coisas aqui para a gente conversar, né? Então, primeira coisa, então eu vou falar aqui, primeiro mito que a gente tem é a água é aliada de quem quer perder peso de maneira saudável. Aí, uma vez eu estava assistindo um filme, se eu não me engano, é aquele filme O Diabo Veste Prada. E ele tem uma cultura muito Uhum. grande, né? Questão de ser magra, aquela coisa toda. Aí eu lembro que uma das falas da personagem era assim: eu estou numa dieta nova. Eu estou numa dieta nova. Eu não como nada. E quando eu Uhum. estou quase desmaiando, eu tomo um copo d'água. Mais ou menos assim. Então, eu estou quase desmaiando, então o que eu faço? Eu tomo água. É Então, o bem mito é: a água é uma aliada de quem quer perder peso de maneira saudável. Sim ou não? O que que acontece? A água ela é a base para tudo, né? 70% do nosso corpo é água. Então, assim, para perda de peso, a água auxilia bastante, né? Por vários motivos. Primeiro, porque ela ajuda na questão do intestino. Então, se você quer perder peso, você tem que beber água, porque ela vai ajudar o seu intestino a funcionar melhor. O seu intestino funcionando melhor, você vai estar evacuando, você vai estar evacuando, você vai estar perdendo peso, né? Tem que ter a questão também da hidratação, né? Que é justamente isso que ela falou. É lógico que ninguém vai fazer dieta da água, gente, pelo amor de Deus. Mas se você está num estado muito severo, a água ela vai pelo menos te hidratar. Então ela vai fazer com que você fique um tempo mais estável, né? Não que isso vá perpetuar e que vá ter resultado a longo prazo. Mas é mais ou menos a questão do soro, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente tem que ficar um longo período sem comer nada e aí a gente fica no soro justamente para não desidratar, para não perder eletrólitos, enfim. Então é mais ou menos Ok. essa Ainda base. continua essa questão de 2 litros de água por dia? É muito relativo, né, Daniel? Outra coisa que é muito específico da nutrição. Quando eu entrei na faculdade, há 12 anos atrás, 12 anos atrás não, né? Porque eu fiz 4 anos de faculdade, então há 16 anos atrás, tinha essa verdade, né? De que nós tínhamos que tomar 2 litros de água por dia. Hoje em dia a gente já sabe que não.
Hoje em dia a gente sabe que a quantidade de água que a gente tem que consumir por dia é de acordo com o seu peso, né? Você vai multiplicar X ml pelo seu peso, você procura um profissional, ele vai fazer esse cálculo para você, e aí você vai ter o valor necessário de água para você. Porque uma pessoa que pesa 100 quilos, a necessidade hídrica dela é completamente diferente da de uma pessoa que pesa 40 quilos. Ah, olha só. Então daqui a pouco eu tô botando meu filho para tomar 2 litros d'água. O menino tá com menos 50 quilos. E toma água, menino, toma água. Isso eu não sabia, viu? Na verdade, eu não sabia. Eu não sabia que tinha essa questão. Pois é, tem essa questão. E para as crianças também, né? A gente tem um cálculo que você consegue ter mais ou menos uma noção. O geral, a gente diz que todo mundo tem que beber 2 litros de água. Mas o correto mesmo seria isso. O correto seria a gente fazer o cálculo para ter mais ou menos uma noção. Pode ser que 2 litros seja o suficiente, mas pode ser que seja 3 litros e meio. Então, essa questão da água também, aí você vai me corrigindo aqui, tá? Vai me corrigindo aqui no meu Quem Deve Não Teme. Pode entrar suco, laranja, melancia, como é que é isso? Inclui na água, não? Não inclui na água. Né? A água é só água. Quando a gente fala que a pessoa precisa, vamos usar os 2 litros de água, quando a gente fala que a pessoa precisa tomar 2 litros de água, é 2 litros de água. Por quê? O que acontece? Se você tomar 2 litros de suco, o valor calórico é completamente diferente de você tomar 2 litros de água, até porque a água não tem valor calórico. Né? A água é somente água. Agora, quando você toma o suco, aí já entra outras coisas. Se você vai tomar o suco, já entra o açúcar. Nem todo mundo toma suco sem açúcar. Entra os carboidratos, né? Porque o suco ele é feito de fruta, pelo menos a gente espera que seja, né? Ele é feito de fruta, e a fruta tem as fibras, tem os açúcares naturais, a frutose, né? Então, já tem essa diferenciação. E falando em perda de peso, a gente não considera suco, a gente considera água mesmo. Porque se você tomar suco, você vai colocar para dentro um valor calórico desnecessário, que não vai lhe dar saciedade. Ele vai te dar uma sensação de satisfeito por um período, logo em seguida você já está com fome novamente. Porque tem muita gente que fala, até as pessoas que gostam de cerveja, né? Não, mas eu já estou hidratado. Eu já tomei aqui umas minhas latinhas de cerveja. Preciso tomar água. Então também não entra nessa também, né? Porque é água mesmo. Aí você pegou pesado, né? Aí você pegou no meu ponto fraco, mas você vai falar logo da cerveja, a gente podia falar de outras bebidas, né? Mas logo da cerveja, eu gosto de uma cervejinha. Mas, brincadeiras à parte, sim, entra também a questão da cerveja. E justamente quando a gente está bebendo cerveja, meu esposo brinca comigo que ele fala que cada copo de cerveja que você toma, você tem que tomar um copo de água. Né? Justamente para você não ficar bêbado e também na questão da perda de peso, para você evitar de colocar muito... Agora me fugiu a palavra, mas tipo assim, muita toxina para dentro do seu corpo. Porque se você bebe água, você reduz um pouco os efeitos, né, os malefícios que o álcool poderia estar causando no seu corpo. Não é que não vai fazer efeito, vai fazer efeito, mas os malefícios... E refrigerante não entra nessa conta de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Nem entra nessa conta. Nenhuma, né? Perfeito. Nem entra nessa conta, porque o refrigerante ele tem muito açúcar e ele só tem caloria vazia, né? Então, assim, dos alimentos dos quais a gente não deveria consumir em hipótese nenhuma, se encaixa sem a menor sombra de dúvida os refrigerantes, né? O ideal era que a gente não tomasse refrigerante nunca, em hipótese nenhuma. Seria o ideal. Não. Mas é uma realidade, assim, muito difícil, né? Ainda mais pra gente que tem filho, que joga a gente pra... Ainda mais a gente que tem filho pequeno e que vai pra festa de criança. É difícil. Né? Que vai pra festa de criança é uma situação muito complicada. Né? Assim, é claro que é a questão que a gente tem que ter parcimônia, né? A gente tem que ter noção de quantidade. Evitar estar todos os dias, né? Procurar estar só nos finais de semana, ter controle de quantidades, não dar uma quantidade muito alta, né? Aqui em casa, o Henrique mesmo fala, mamãe, quando eu tomo Coca-Cola eu fico mal, né? Porque, assim, quando o Henrique toma refrigerante, ele fica extremamente agitado. Né? Então, assim, se o Henrique tomar um gole de Coca-Cola, você pode saber que ele vai demorar muito tempo para dormir e ele fica bem agitado mesmo. Nossa, Vitória Quintão é uma
conversa igual. E conversa, e É, brinca, e pula, e cutuca, ah, e aí vai. Já, exatamente, porque tem muito açúcar, então e já eles ficam muito aproveitando essa agitados, questão do né? gancho da noite, né? Que essa criança, principalmente à noite, né? Se ela consome isso, Uhum. o próximo mito que a gente tem aqui, né? Mito ou verdade, né? Não sei se você vai dizer aqui pra gente, que comer à noite é proibido para quem quer perder peso. Então, se você quer perder peso, não coma à noite, só coma durante o dia. É, aí entra no depende, né? Tudo na a questão da nutrição, ela é muito relativa, né? Entra no depende. Não é que você não possa comer à noite, é que a gente tem que ter controle de quantidade e o que a gente vai consumir à noite, né? Se você consumir alimentos muito calóricos e, por exemplo, comer muito arroz com feijão, hambúrguer, pizza, você vai logo em seguida, na teoria, você vai dormir. Então, você não vai ter tempo para gastar esse valor calórico que você consumiu. O ideal para quem quer perder peso é que coma coisas mais leves, né? Procura comer uma salada com um peito de frango grelhado. Parece piada, mas é verdade, né? Comer uma salada com macarrão, alho e óleo, sem muita gordura, né? Uma carne magra. A gente tem que consumir algum alimento no período da noite, porque se você não consumir nada no período da noite, você vai acordar de manhã com muita fome, né? Então, assim, não dá para você dormir sem comer nada, mas o interessante é que você coma algo que seja leve, até para auxiliar na questão do sono. Porque se você comer algo muito pesado, você vai ter insônia, você vai ter aquele sono ruim, porque o seu corpo vai estar trabalhando para gastar essa energia que você E aí eu colocou para já vou dentro. aproveitar, né? Então, uma pergunta que eu quero fazer é essa questão assim. Às vezes a gente não come direito à noite, no meu caso. Quando eu não como direito à noite, eu vou dormir com fome, eu sempre sonho comendo rosquinha. Não sei por quê, mas é comendo aquela rosquinha doce. Eu acordo com aquele sabor. Aí eu acordo às vezes 2, 3 horas da manhã e vou procurar pão para comer. Aí eu vou comer pão, alguma coisa assim. Ou então, às vezes, eu vou tomar um copo d'água e acabo indo dormir. Aí tem essa questão, né? Eu sonho com isso porque deve ser algo realmente estimulado e tem a ver com a minha infância, tem a ver com a questão do meu trabalho, que eu já fui padeiro, confeiteiro, salgadeiro. Então, tem toda essa questão da representação do inconsciente, né? O porquê da rosquinha. Tem que ser a rosquinha daquela com um monte de açúcar, com aquele creme mesmo que você não gosta, aquele creme. É, Mas aí eu queria te perguntar uma coisa relacionada a isso. Isso aí você pode falar sobre essa questão do acordar com fome, mas existia algo, ou as pessoas às vezes falam, por exemplo, quando você tem pesadelo, é porque alguma comida não te caiu bem. Isso faz parte também? É verdade isso? Como é que é? aí você colocou duas coisas interessantes, né? Você colocou a questão da fome e a questão da saciedade, né? Porque o que que acontece? Às vezes você pode estar acordando realmente com fome, como você não comeu nada à noite, foi dormir, você acordou de madrugada com fome, e quando a gente está com fome, a gente envia informação para um lugar no nosso cérebro que ele sempre vai ter vontade de comer doce. Porque quando a gente come o carboidrato, ele te dá saciedade por um período de tempo maior. Então, a maior parte das pessoas que tem compulsão alimentar, tem compulsão alimentar por doce. É um ou outro que você vê que a pessoa fala assim, ah, não, mas eu tenho vontade de comer pão francês, né? Eu tenho vontade de comer biscoito água e sal. Mas a maior parte das pessoas tem compulsão por doce, porque ele é absorvido no nosso cérebro no mesmo lugar que a cocaína, por exemplo. Então, assim, é algo que realmente vicia. E a questão da fome e da saciedade. Se você beber um copo de água e foi dormir, não era fome, né? Porque se você beber um copo de água e você estiver com fome, você vai continuar com fome. Só um copo de água não vai lhe dar saciedade, não vai fazer com que você vá dormir, né? Você pode até dormir, mas você vai acordar de manhã com muita fome. Então, a gente tem que saber diferenciar a fome da vontade de comer. Quando a gente está com fome, é aquela coisa que não passa, que você toma um copo de água, dois, três, e você continua querendo comer alguma coisa, independente de ela ser doce ou salgada. Você está o tempo inteiro querendo comer. Agora, se for só vontade de comer, você toma um copo de água, dá uns 2 minutinhos, a vontade de comer Ah, passa. ok. Então, no meu caso, não era bem Entendeu? fome, assim. Era mais um desejo, talvez. Porque se eu tomo um copo de água como uma banana, eu já fico Era satisfeito. Mas mais ou menos. essa rosquinha me persegue.
E é uma rosquinha que me dá uma azia terrível. Mas quando eu tô com fome à noite, eu sonho com essa bendita rosquinha. Eu acho que eu vou até levar para terapia a qualquer momento, para descobrir qual é o significado dessa rosquinha, se Eu acho realmente é interessante. essa questão do doce, da cocaína e tal, essa coisa do vício, né? Porque é uma coisa de louco. É, Quando eu é. tô, dependendo do dia, Quando você comia essa rosquinha, desculpa te interromper, quando você comia essa rosquinha, tinha relação com situações de estresse? Por exemplo, quando eu estava estressado e eu comia essa rosquinha, ela me trazia paz, né? Aí a gente é, vai para o outro lado da nutrição, mas a nutrição comportamental, né? Que aí a gente entra naquela questão de assim, pode ser que o fato te acalme, né? O fato de você relembrar quando você era mais novo e você fazia essa rosquinha e você comia ela, você sentia muito é, prazer, ela te trazia calma. é Pode por ter aí. essa relação também, né? Mas aí a gente já É vai por para aí. outro, É por para aí. outro Era lado o da momento nutrição. de prazer. Inclusive a De prazer. representação da rosca de batata que era feita em casa, que aí dava para o vizinho, e o vizinho compartilhava, e quando o vizinho chegava com aquela rosca de batata quentinha, eu era criança, então tem toda essa representação. Né? Exatamente. Então tem isso. Agora, a questão do pesadelo. É. Comeu muito, muito deu pesadelo. A questão do pesadelo. Olha, eu nunca vi falar nada sobre isso, não. Sendo bem sincera, assim, o que pode provocar o pesadelo é a questão do seu corpo estar trabalhando para digerir aquele valor calórico que você consumiu, que foi um valor calórico muito alto, e aí o cérebro não consegue desligar para que você tenha aquele sono reparador, e aí talvez provoque o pesadelo. Mas, sinceramente, não O sei pesadelo ao certo sobre ou esse, sonho, né? Que não. às vezes o pessoal fala num senso comum bem assim, isso aí Ou é sonho sonho. de barriga cheia, porque comeu muito, não sei o que e tal, e a pessoa pode ser isso mesmo, né? Trabalhando É, demais, excesso e acaba tendo isso, né? Ou, vamos, pode ser por isso. Mas, sinceramente, não assim, certinho, eu não sei te são responder, não. curiosidades que vão vindo aqui, né? São as curiosidades. São curiosidades, eu chutaria por isso. Eu chutaria que possa ser por essa questão, né? De que como o corpo não consegue parar, né, para fazer essa digestão como ele deveria, o cérebro continua trabalhando e aí, por conta disso, você vem a ter a É que, insônia, mas não por- o por- pesadelo ou o porque sonho, quem né? traz, Algo desse quem estilo. traz Mas isso eu muito nunca é o ouvi senso falar comum, nada né? Quem traz isso concreto, muito é não. o senso comum. Que é a questão É, que a gente pode encaixar aqui, né, fazendo essa construção junto com você, que é a mesma questão do meu caso, que às vezes eu durmo, não me alimentei bem, e aí de madrugada eu acordo sonhando com a rosquinha, porque meu organismo está vazio, naquele com momento ele certeza. sente falta de alguma coisa. Em outro momento é o meu corpo, em outro momento é o meu Sentindo corpo falta de alguma coisa. gritando que foi excesso, né? Foi excesso, Exatamente. gritou, e aí vai lá para as construções do inconsciente, subconsciente e inconsciente, né? Não, consciente, subconsciente e inconsciente. Hoje eu tô bem agitado, tô mesmo. Ainda chupei um pirulito antes de vir. Nós dois não deu bom hoje, não deu Então bom. tem outra aqui, ó. Ficar sem comer Não, emagrece. E aí? A pessoa fala, mas eu não como nada. Por que que eu tô com excesso de peso se eu não como mas eu não como nada? nada. Não, 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 não. Eu acho que essa é a que mais me estressa de todas elas, sem sombra de dúvidas. Essa é a que mais me dá agonia, assim, né? O pessoal tem muito essa questão de dizer, eu não como nada e não emagreço. Não é isso. O que acontece? O nosso corpo precisa de energia para poder funcionar. E se você não coloca substrato para dentro do seu corpo, se você não dá energia para o seu corpo funcionar, não tem como você perder peso, né? Então, assim, nós precisamos de um valor calórico para poder fazer o nosso corpo funcionar. E para perder peso, a gente tem que gastar mais energia e consumir menos alimentos. Só que aí, se você ficar sem comer nada, igual tem gente que faz a dieta do jejum intermitente, né? Não estou aqui para falar de nenhuma dieta, eu acho que toda dieta é válida dependendo do caso e da situação de cada pessoa. Mas, assim, no caso do jejum intermitente, por exemplo, você vai ficar por volta de 12 a 16 horas sem consumir nada. É lógico que você vai emagrecer, porque você não comeu nada. Então, assim, é claro que você vai emagrecer, mas você vai perder gordura ou você vai perder eletrólito? Você vai emagrecer de maneira saudável ou você está só perdendo líquido?
entendeu? E é uma dieta que, infelizmente, você não vai conseguir manter. Então, assim, para você perder peso, você tem que ter uma constância, né? Porque perder peso é fácil, o difícil é você manter a perda de peso que você teve. Então, para você conseguir manter essa perda de peso que você teve, você precisa manter o que você fazia antes. Então, se você não consegue fazer isso, fica uma situação bem complicada. Então, assim, ficar sem comer, é lógico que você vai emagrecer, porque você ficou sem comer, né? Mas é algo que você não consegue manter, que você não consegue fazer a longo prazo. Você não consegue ficar 6, 12 meses só em jejum intermitente sem comer nada, entendeu? Então, assim, você vai perder peso rápido, só que o reganho, a chance é muito grande, porque mais cedo ou mais tarde você volta a comer a mesma proporção ou mais do que você comia antes da dieta do sem comer nada. Quando fala aqui dessa questão de ficar sem comer, eu lembro, né, do jejum e lembro do jejum na igreja. Então, na igreja, um dos pastores falava pra gente o seguinte assim, que não adianta você fazer jejum, por exemplo, o dia todo, aí fica até 6 horas sem comer. Aí quando é à noite, você quer comer o mundo todo. E era o que acontecia. O pessoal ficava com jejum, às vezes não, eu ficava com jejum até 6 horas. Quando dava 6 horas, não aguentava mais, já saía comendo, devorando tudo, até meia-noite. Porque poderia comer de 6 horas da tarde até meia-noite. Então, às 6 horas da tarde até meia-noite, devorava tudo. Parou meia-noite, tô de jejum. E falou que isso não funcionava. Exato. Isso espiritualmente. E aí você colocou uma coisa muito bacana. Você colocou uma coisa muito bacana. Quando você faz... Gente, pelo amor de Deus, não vamos fazer, tá? Não vamos fazer. Mas o que acontece? Quando você faz essa dieta, se você não comer nada durante o dia e durante a noite, você pode comer tudo que você quiser e que o seu corpo der conta, você consegue passar o outro dia sem comer justamente por isso. Porque quando você colocou um valor calórico muito alto durante a noite dentro do seu organismo, dormiu, não gastou todo aquele valor calórico que você tinha colocado para dentro, no decorrer do dia você vai estar gastando aquele valor altíssimo que você consumiu. Por isso que algumas pessoas conseguem ficar até 12 horas sem comer nada, sem passar mal, porque ela tem reserva, né? E como ela tem reserva, ela consegue ficar um longo período sem comer nada e sem passar mal, só a passo de águas e chá. Mas não é saudável, né? As consequências vêm mais cedo ou mais tarde. Esse link assim com a questão espiritual, alguns pastores falavam que esse é o jejum fajuto. É o jejum fajuto, porque você jejuou o dia todo, depois sai comendo todo desesperado, entrou no pecado da gula, depois no outro dia você faz o jejum e a nutricionista, a especialista disse aqui, pessoal, que não é para fazer isso, que também não funciona, não é dessa forma, tá? Tem que ter todo um controle. Outro mito que tem aqui, é melhor comer frutas com... Não é nem mito, né? Se é mito ou verdade, você vai me falar aqui. Eu tenho uma perguntinha também para fazer em cima disso. É melhor comer frutas com casca? É melhor comer frutas com casca. É uma verdade, né? Chegamos em algo concreto. Algo concreto é fato, é melhor comer fruta com casca. Por quê? Porque quando você come a fruta com casca, ela tem mais fibra. E o fato dela ter mais fibra, ela te dá uma saciedade por um período de tempo maior. Aí a gente entra lá na questão do suco que eu falei no início da live para quem não estava. Quando a gente toma o suco, primeiro você não vai consumir só uma fruta, você vai consumir várias frutas, porque para fazer um suco você tem que ter várias frutas. Quando você come uma fruta e ainda por cima uma fruta com casca ou bagaço, né? Por exemplo, o caso da laranja, uma fruta, 2 frutas no máximo já é suficiente para lhe dar uma saciedade. E no caso do suco da laranja, você tem que usar no mínimo 4 laranjas, o que deixa o valor calórico muito mais alto, entendeu? Então, quando você come a fruta com casca ou bagaço, além de você colocar mais fibra para dentro, você vai estar colocando mais nutrientes, você vai estar colocando água, porque, querendo ou não, a maior parte das frutas também tem muita água. Então, assim, você vai ter saciedade por um período muito maior do que se você comesse uma fruta que não tivesse casca ou bagaço. Perfeito. Aí, dentro disso aqui, eu coloquei a casca da melancia. Eu aprendi recentemente, eu não sabia que quando a gente fosse comer melancia, era pra gente comer aquela parte branca, né? Aquela parte branca. Aí eu passei a comer um pouquinho mais daquela parte branca. E aí eu vi alguém ensinando, falando para poder comer a semente da melancia.
torrar a semente da melancia. Aí eu fui separando a semente para poder torrar, dá um trabalho enorme separar aquela semente. Quando eu fui torrar, queimou, foi tudo. Aí o que, que eu passei a fazer? Eu passei a comer com semente tudo. Aí eu te pergunto, tem algum benefício? Tem alguma contraindicação? Essa semente pode dar algum problema de eu comer essa semente do jeito que está lá, sem torrar? Como é que é? Tem, sim. Tem os benefícios, sim. O que que acontece? Já tem estudo científico que mostra que comer a parte branca da melancia, principalmente para os homens, ajuda a reduzir o câncer de... Não é reduzir, estou usando a palavra errada. Pode evitar no câncer de próstata, né? A parte branca da melancia, ela tem nutrientes que são extremamente importantes para o organismo, principalmente do homem, que pode evitar, né, diminuir, reduzir a chance do câncer de próstata. Então, é interessante mesmo, quando for comer a melancia, comer até aquela parte branca. Até aquela parte branca. Na questão das sementes, a gente pode consumir todo tipo de semente, né? Não tem problema nenhum. Pode ser a semente da melancia, a semente da abóbora. Só que aí vem a questão da desidratação, que foi o que você tentou fazer. Para a gente desidratar, a gente faz no forno. Tem a questão da temperatura, que a gente não pode fazer em alta temperatura, senão torra mesmo, e aí você fica um gosto intragável, você não consegue comer. Ou você pode fazer ela de maneira mais natural, pode fazer ela na churrasqueira mesmo. Coloca na frigideira, coloca em cima da churrasqueira e deixa ela desidratar, né? Porque é a base para você consumir. E tem sim muitos benefícios. Primeiro porque ela é antioxidante, então ela vai ajudar muito no funcionamento do organismo. Ela é riquíssima em fibra, né? Todas as sementes, a maior parte das sementes são riquíssimas em fibras, então dão saciedade, principalmente para as pessoas que têm intestino preso e que buscam emagrecimento. As sementes auxiliam bastante nesse quesito. Só que é sempre importante lembrar que quando a gente consome muita fibra, a gente também tem que beber muita água. Porque se você consumir muita fibra e não beber água, aí o efeito é contrário. Ao invés de você fazer com que seu organismo funcione de maneira mais saudável, você vai fazer com que ele prenda, né? Que você fique com o intestino preso, ao invés de ter um Então, intestino menos um aí saudável. para mim. Menos um para mim. Menos um para mim, professora, porque eu entro nessa, eu vou tentar me policiar nisso. Quando, por exemplo, estou chupando laranja, estou comendo melancia, aí eu falo, não, eu já me tratei. E você já falou que não é bem assim. E eu estava comendo melancia, Aham. comendo a semente tudinho, comendo não sei o quê, e estava esquecendo da água. Então, estava fazendo, achando que estava fazendo certo e fazendo errado, porque estava esquecendo da água. Então, excelente, ó. Não. Tem que ter água. Mesmo sendo a melancia é riquíssima em água, né? Tanto a melancia quanto melão, maçã, todos esses auxiliam bastante no funcionamento do intestino. Porém, né, a gente tem que fazer o consumo de água também, porque só eles não vão auxiliar o nosso organismo, principalmente na questão do Ah, intestino, como perfeito, deveria. perfeito. Outra afirmação aqui. Os carboidratos engordam. Aí a gente vai pro depende, né? Depende. Nenhum alimento sozinho é capaz de engordar ou emagrecer alguém, né? Então, assim, eu como pão francês todos os dias e eu engordo por conta do pão francês. É outro mito, né? Porque antigamente tinha aquela questão de que, quer emagrecer, a primeira coisa que a gente tirava do paciente, pobre coitado, era o pão francês, né? Hoje em dia a gente já sabe que não tem mais a necessidade de você tirar o pão francês para fazer com que o paciente emagreça. Se você fizer um valor calórico menor do que o paciente gasta, você consegue fazer o paciente perder peso comendo um pão francês, que é uma fonte de carboidrato, por exemplo, ou um macarrão, ou arroz. O que muda é que, né, aonde que isso aí se torna um mito? Que o ideal seria comer o integral, né? Quando você come um alimento integral, mais uma vez, entra na mesma questão das fibras. Quando você come um alimento integral, ele tem mais fibras do que o carboidrato branco, né? Do que o pão francês normal. Porque quando você come o carboidrato sozinho, o valor calórico dele é maior, né? E aí, para auxiliar na perda de peso, não é que seja impossível, mas se torna mais difícil. Então, Júlia, mas eu não consigo não comer pão francês todos os dias de manhã. Come todos os dias seu pão francês de manhã. Só que aí você adiciona uma fonte de proteína, né? É interessante para auxiliar no ganho de peso e uma fonte de gordura. Então, você pode comer o seu pão francês,
faça um pouquinho só de manteiga, nada de margarina, pelo amor de Deus. E aí você pode colocar um peito de frango grelhado, você pode colocar uma carne desfiada, né? Mesmo sendo no período da manhã, você tem que ter uma fonte de proteína até para auxiliar no funcionamento do seu organismo no decorrer do dia. Você tocou em dois pontos aí interessantes aqui pra gente, do lado de cá, né? A gente não tá tentando se reeducar. O primeiro deles, que você falou, a questão da margarina e da manteiga, né? Eu tenho a sensação, em alguns momentos, que a margarina é mais gostosa, de acordo com algumas manteigas. Eu tenho, de verdade, eu tenho a sensação. Às vezes eu compro aquela margarina com sal e tal, às vezes eu troco de uma para outra e compro a manteiga. Aí eu vou lá na manteiga, às vezes também. A gente compra também, às vezes, aquela mais barata. Eles aí também tá lá R$ 20. Aí tem a Paracatu que tá 18, não sei o quê. Aí você compra ali. Mas o gosto parece que não é a mesma coisa, sabe? Então, são duas perguntas. Aí você vai falar da margarina aqui, para desconstruir Aham, algumas coisas que as pessoas têm em relação à margarina, manteiga e tudo mais. E por que, no caso, que tem pessoas que gostam muito de pão, que é o meu caso. Gostam muito de pão, se possível, come pão de manhã, tarde e noite. isso. Aí o que que acontece? Na questão da margarina e da manteiga. Graças a Deus, eu tenho muitos malefícios, assim, eu tenho muitos problemas que têm que ser trabalhados mesmo eu sendo nutricionista. Mas dos males, esse eu não tenho, que é o da margarina, assim, eu não consigo gostar de nenhuma margarina. Todas elas, eu acho elas terríveis, eu acho o gosto intragável. Então, assim, nessa questão de sabor, para mim fica mais difícil eu responder porque eu não gosto de nenhum tipo de margarina. Mas o porquê que a manteiga seria mais saudável? Primeiro, porque é de origem animal. O fato da manteiga ser de origem animal faz com que o nosso corpo consiga degradá-la e eliminar a partir das fezes. Já no caso da margarina, não. A margarina tem muita gordura trans, que o nosso corpo ainda não tem enzima capaz de degradar, entendeu? Então, assim, eu brinco que toda margarina que você comer, você vai morrer e vai levar ela com você dentro do corpo. Porque, assim, a gente não consegue degradar, a gente não tem enzima capaz de degradar gordura trans. Aí você vai dizer assim para mim, Júlia, mas a que eu compro aqui para casa vem escrito que é zero de gordura trans, né? Aí a gente vai entrar em outro problema, que infelizmente é o país no qual nós vivemos, né? A Anvisa libera que até uma porcentagem X você pode colocar que o alimento é zero de gordura trans, mas é uma porcentagem muito pequena, porque é exatamente isso que você falou. Você falou, Júlia, eu gosto muito de margarina. Então, quem gosta de margarina, passa muita É, margarina. Quem gosta de margarina, não coloca uma pontinha de faca de margarina, em que é o tudo, ideal para ser em gordura tudo. trans e conseguir ser E passa degradada em pelo tudo. nosso organismo. A pessoa não consegue. Ela coloca, exatamente, ela coloca uma quantidade bem maior do que vem escrito na embalagem e às vezes ainda aquece. Porque aí quando você aquece, você ainda Meu Deus do céu. agrava a questão do malefício daquela margarina dentro Acabou com o meu do ovo. nosso corpo, entendeu? Acabou Porque tem gente que ainda com o meu passa ovo. margarina, Acabou ainda com o meu passa margarina e ainda ovo põe com na margarina. frigideira, né? O meu ovo com margarina. Vamos para manteiga. Ou, na verdade, nem precisa da manteiga, né? Porque o ovo, por si só, ele já libera a própria gordura. Então, se você fizer o ovo na panela antiaderente, você nem Ah, precisa colocar nem manteiga nem margarina. Você pode usar ele natural mesmo dentro nunca experimentei. dentro do pão. Não tem nem Vou experimentar. E o ovo tem uma vantagem, que ele tem a gordura saudável. Então, aí você já tem o carboidrato, a proteína e o lipídio, né? Você tem os três Olha numa só, refeição extremamente completa. vou, É uma vou excelente experimentar opção no café fritar da o manhã. ovo sem nada. Né? Eu nunca experimentei. Vou experimentar fazer isso. Ó. Pode fazer Depois, na né? frigideira, tá certo? E aí, na pior situação, se ele começar a grudar, você coloca um pouquinho Ah, de vou água fazer. Vou te fervendo. marcar lá. Falar, olha aqui, ó. Dica da Nutri. Dica da Nutri. Deu Deu certo. certo. E a Deu questão do pão? certinho, Por que a certinho, gente mas gosta tanto de pão? a questão do pão. Exatamente. Aí a questão do pão é justamente porque ele é carboidrato, né? E aí ele entra na questão dos açúcares, né? Tem pessoas que têm uma predisposição maior, gostam muito de alimentos doces, né? Até porque sempre comeram, que é exatamente o seu caso. Então, o fato de você sempre comer muito doce, você tem um paladar adocicado. Então, é algo que para você é natural. É algo que você está acostumado desde quando você era criança, como você falou no início da live,
a comer pão de manhã, de tarde, de noite, lá onde você trabalhava. Então, assim, quando não era pão, era rosquinha. Então, era sempre uma fonte de carboidrato. Então, por isso que você sente falta. Porque o seu organismo em si realmente sente falta. Mas isso é uma questão que a gente também pode ir desconstruindo aos poucos. Né? Por exemplo, se você pode comer um pão dentro do seu plano alimentar, que isso também tem que ser calculado. Montou, foi lá, fez sua dieta. Né? Para perder peso, você pode consumir um pão francês no decorrer do dia? Não sei, nunca fiz uma dieta para você, fica até uma opção, né? A gente faz tanto tempo de trabalho junto, pode até ser que um dia eu venha montar um plano alimentar para você. Mas assim, montei um plano alimentar para você. Deu que praticando X de atividade física, você pode comer um pão francês no decorrer do dia. Então, você pode comer metade do pão francês de manhã e metade do pão francês à tarde, porque você está acostumado a comer esse alimento. Quando você não come, você sente falta. E aí, no decorrer do plano alimentar, quando a gente já tiver com uns 20 dias que você está fazendo esse plano alimentar, a gente pode deixar ele do período da tarde e colocar ele só no período da manhã. Ou a gente pode mudar e deixar ele só no período da tarde e retirar ele do período da manhã. E aí a gente vai montando de acordo com a sua realidade. Mas isso é uma questão de também ir construindo com o tempo. Não, eu não aprendi a comer de outra maneira, né? Então é por isso, né? Não aprendi. Não aprendeu. Exatamente. O seu corpo já acostumou a consumir aquela quantidade de carboidrato é uma coisa por dia. E quando você não come, é uma coisa você simples. sente falta. Acabou de almoçar, saciado, mas aí fica aquela coisa, tá faltando um café, tá faltando um biscoito. Tem que comer um biscoito, tem que comer, senão não tá faltando alguma coisa. É verdade. Que coisa, né? Aí, para reduzir isso, você tem que... Hoje, a gente podia ter feito uma live só sobre fibras, né? Acho que teria sido mais jogo. Aí, você poderia fazer isso também. Porque o que acontece? Quando você come a salada antes do prato principal, você fica saciado por um período de tempo maior. Então, é menor a chance de logo em seguida você sentir vontade de consumir um carboidrato. Entendeu? Porque você já vai estar saciado. Então, uma outra opção que tem para ajudar a reduzir essa vontade de comer um doce logo depois de comer é comer a salada. Na salada você pode adicionar manga, pode adicionar ameixa, pode adicionar abacaxi, pode colocar alguma fruta para dar essa enganada nessa questão de doce. E depois você come a refeição completa, né? O arroz, o feijão e a carne, o ovo, o frango, o peixe, o que você preferir. Porque aí é menor a chance de você querer comer um doce logo em seguida. Perfeito, maravilha, olha, coisa boa. Mais uma afirmação aqui. Existe um prato ideal de comida para emagrecer? Aí depende também, né? Aí também depende, né? Aí entra também na questão do depende. É aquilo que a gente vem falando durante a live toda, né? Não existe alimento sozinho que vai te fazer perder peso, assim como não tem um alimento sozinho que vai lhe fazer ganhar peso. A base para perda de peso é você gastar mais energia e consumir menos, né? Então, o que você tem que ter? Você tem que ter exatamente esse prato que eu acabei de falar para você. Você tem que ter um prato completo, principalmente nas principais refeições, né? No café da manhã, almoço e jantar. Então, você tem que ter um prato onde você tenha fibra, onde você tenha carboidrato, onde você tenha proteína e onde você tenha uma fonte de gordura. Então, assim como no café da manhã, você pode comer o seu pão com queijo e manteiga, ou o seu pão com queijo, porque o queijo também já tem gordura, então não tem a necessidade de você adicionar a manteiga. Na hora do almoço, você também vai comer a salada, vai comer o arroz, vai comer o feijão e vai comer a carne, porque você precisa dessa fonte de proteína. A mesma coisa se enquadra na questão do jantar. Que aí você pode comer uma torradinha com salada e um peito de frango grelhado, ou pode comer um macarrão alho e óleo com salada e uma carne, né, fiada, ou carne moída, né, uma carne que seja magra. Então, assim, tem toda essa questão. O que você precisa para perder peso mesmo é ter a questão de controle de quantidade. E isso depende muito de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então, dentro disso aí, dessa questão do prato, a gente pode encaixar outra aqui. Existe um alimento que é milagroso, que tem que fazer parte. Por exemplo, uma cebola, um alho,
né? Então, se você come a cebola ou alface, né? A alface ou alface, não sei como é que é. É o alface ou a alface, né? O alface. O alface, né? Assim, o alface. O que é mais interessante hoje em dia é porque tem muito tempo que eu não assisto televisão, né? Mas eu lembro que assim que eu formei, o Fantástico era mestre em fazer isso, né, cara? O Fantástico era ninja em jogar na internet o alimento, na televisão, o alimento milagroso. E assim, era curioso, porque eu atendia na segunda-feira. Hoje em dia eu atendo nas sextas, né? Mas na época eu atendia nas segundas. E aí era tipo assim, saía no Fantástico na sexta, na segunda-feira todo mundo no consultório queria que eu prescrevesse o alimento milagroso, né? Então já teve o chá de hibisco, né? Teve o chá de hibisco que todo mundo saiu vendendo, todo mundo saiu tomando e deu problema hepático, porque tomou em grandes proporções, que o povo dizia que emagrecia, A né? Eu lembro da linhaça. época da Eu peguei a linhaça, né? linhaça. Da granola. Eu lembro que na época da linhaça, na época da granola. Gente, na época da granola, sem brincadeira, na segunda-feira todo mundo no consultório queria que eu prescrevesse granola e era um alimento que quase não era vendido na época. Hoje em dia você tem granola de diversas maneiras no mercado, né? Tem granola de tudo que é estilo e com tudo que você puder imaginar dentro, hoje em dia você encontra no mercado. Mas na época mesmo, que passou no Fantástico falando que granola emagrecia, né? Você não achava para comprar no mercado e o valor foi lá para o alto. Iogurte, já teve a época do iogurte, a dieta do iogurte, que todo mundo só tomava iogurte. Eu não sei nem como é que o povo aguentou ficar tanto tempo tomando só iogurte. Então, assim, não existe, né? Seria muito bom se existisse um alimento que fosse milagroso, que ele sozinho tivesse essa questão de nos fazer emagrecer, mas é mito. Não existe, pelo menos por enquanto. Pode ser que daqui uns 2, 3 anos a gente esteja fazendo uma live e já existe um alimento milagroso, porque a ciência está evoluindo muito, e que auxilia o paciente a perder peso de maneira, né, não estralar de dedos. Esses dias eu vi, mas não parei para ler, o pessoal falando de uma cápsula, né, que faz o mesmo efeito que a cirurgia bariátrica. Mas, assim, eu não parei para ler o artigo, para saber se é verdade ou não. A verdade eu acredito, não sei. Mas não parei para ler como que eles estão vendendo essa cápsula. O que eles dizem Ah, que ela e promete fazer. nisso, agora eu lembrei de outra coisa aqui, que não estava aqui no meu script, mas eu lembrei. Tem a questão de perder peso, né? O alimento milagroso para quem quer perder peso. Uhum. Mas eu já ouvi também aquele alimento que as pessoas diziam assim: ó, você consegue sobreviver só comendo isso, porque ele tem tudo. Já ouviu isso também, não já? Que é o superalimento. Já, É o já. superalimento. Não tem. Não tem. Né? Ó, a creche que eu trabalho, você diz, André. A minha diretora na graça, Ju, tá tirando meu foco, tá tirando meu foco. Não existe, né? Não existe essa Do questão que você me fez uma pergunta de superalimento. verdade mesmo, Superalimento. desculpa. Ou Do seja, se eu comer, se superalimento, eu comer não. só ovo, tá tudo Não, bem. Porque o ovo é o superalimento. não. Não, quem vai fazer um milagre? Não existe. O que a gente sabe é o seguinte, que a gente comendo o arroz com feijão todos os dias, ele tem uma proteína essencial que o nosso corpo não consegue produzir sozinho, né? Isso é fato. Então, assim, é necessário a gente comer arroz e feijão pelo menos em uma das refeições do dia, né? Porque tem gente que trabalha à noite, né? Vigilantes, que ficam a noite inteira acordados. Então, no caso deles, não tem problema eles comerem arroz com feijão à noite, até porque eles precisam de energia para passar bem o final do dia. Mas um alimento específico que você vai dizer, nossa, esse alimento é milagroso, eu posso viver o resto da minha vida só com ele, que eu tenho ciência ainda Olha só que, não ó, mais existe. uma que eu tava já descartando o feijão, descartando o arroz, deixando meio de lado para colocar outra coisa. Já vai fazer parte, então, da minha dieta novamente, todo dia, arroz e feijão. Não, o arroz com feijão a gente tem que consumir todos os dias. Mas aí o que que acontece? Entram as variações, né? Que aí vai dentro da realidade de cada pessoa. Tem gente que não come feijão de maneira nenhuma, que não gosta de feijão. Aí pode ser lentilha, pode ser grão de bico, pode ser feijão preto, não precisa necessariamente ser o feijão marrom. Pode ser ervilha, né? Pode ser entre as variações do feijão. A
mesma coisa é a questão do arroz. Não precisa obrigatoriamente ser arroz. Pode ser qualquer outra fonte de carboidrato. Aí pode ser a batata, pode ser a mandioca, pode ser a batata doce. Os alimentos que também já passam no Fantástico. A batata doce, pode ser o macarrão, pode ser o macarrão de arroz. Aí entra as suas variações. Não precisam necessariamente só ser o arroz e o Ok, não, feijão, né? perfeito, perfeito. Próxima afirmação que a gente tem aqui: congelar alimentos não é uma boa opção. Ou eu acrescentaria aqui: congelar Verdade. alimentos é a salvação para quem não tem tempo. É para quem não tem tempo. Verdade. Duas verdades, né? São duas verdades. Primeiro, que não é uma boa opção, é uma verdade. E segundo, que para quem não tem tempo também é uma ótima opção, também é uma verdade. Ah, Júlia, mas aí você está se contradizendo. Não estou me contradizendo. O que eu quero dizer é, realmente, quando você congela os alimentos, você perde propriedades, né? Quando você congela, principalmente as verduras cozidas, você perde parte das fibras, porque você reduz a quantidade de água que tem naquele alimento quando você congela ele, e perde parte das vitaminas também quando você congela e descongela aquele alimento. Mas, todavia, entretanto, é muito melhor você congelar o alimento e você poder consumir esse alimento, que é um alimento saudável, se você não comer nada. É muito melhor você congelar a verdura e durante a semana você ir descongelando ela e consumir a semana inteira do que você ficar sem consumir a verdura. Entendeu? Então, por mais que você perca os nutrientes, você vai perder numa proporção pequena comparada ao Tá? malefício de você não consumi-los de Ok. Então, forma no alguma. caso de congelar, só quando você não conseguir, né? Não consegue, então não Isso. vai. Então, Então, você não é melhor o conseguiu. quê? Comer um pão, comer uma rosquinha ou comer uma verdura congelada? A resposta já deu. Come a verdura congelada do que comer a rosquinha. A verdura congelada, Júlia, exatamente. tem uma pergunta aqui, Exatamente. ó. Tem uma pergunta aqui que a Maria, acho que é Maria Ribeiro. Maria, Maria Júlia, é. Ela colocou aqui, lembrei. ó. Ah, Minha ok, perfeito. Então, vou cunhada. colocar aqui, ó. Júlia, no caso Minha cunhada está da compulsão perguntando. alimentar que você comentou, o que pode ajudar essa compulsão? Comer alimentos que saciam pode ajudar? Sim, pode comer alimentos que saciam. Aí é muito relativo, depende muito da questão da compulsão alimentar. Na questão do doce em si, que a maior parte das pessoas tem compulsão, são por doces, você pode, hoje em dia, é outra coisa que a nutrição também já mudou muito. Antigamente a gente falava assim, se você tem vontade de comer um brigadeiro, come uma fruta que vai passar a vontade de comer o brigadeiro, né? Vai lhe dar na sociedade, porque a fruta também tem açúcar e também vai te ajudar a reduzir essa compulsão por doce. Não é verdade, né? Ninguém come uma maçã querendo que seja um chocolate, né? Na nutrição comportamental, a gente até tem essa questão de fazer com que o paciente coma o alimento saboreando, né? Com calma, para o cérebro poder compreender que você está colocando aquele nutriente para dentro que é fonte da sua compulsão. Mas hoje em dia já se sabe que se você tem compulsão, se você está com vontade louca de comer um chocolate, é melhor você comer o chocolate que você comer uma fruta. Porque aí você vai comer uma fruta, não vai passar a sua vontade de comer o chocolate, logo em seguida você vai comer outra fruta, e aí logo em seguida você não satisfeito, você vai comer um pão, não satisfeito, você vai tomar um iogurte, não satisfeito, e aí você vai comendo um monte de coisas doces para passar uma compulsão de álcool, que era melhor você ter comido álcool que lhe daria aquela saciedade. Então, é melhor você comer aquilo que você está com vontade de comer em pequenas quantidades. Se você está com vontade de comer um chocolate, é melhor você comer um chocolate 70% cacau, um tabletezinho pequeno, né? Do que você comer uma barra de chocolate inteira. Aí também é aquela questão de você ter esse controle de Os orais quantidade. que gostam de doce agradecem. Esse mundo porque tira. Agradecem, né? É igual a questão do pirulito, né? Assim, o pirulito em si, ele te dá várias sensações prazerosas. Primeiro, porque não é uma coisa que você põe na boca e ele acaba rápido, né? Então, assim, ele vai enviando a informação para o cérebro de que você está consumindo algo que lhe dá aquela sensação de prazer. Então, gente, pelo amor de Deus, não vão sair daqui chupando pirulito porque eu falei não, tá? Ele te dá aquela sensação de prazer e te dá aquela sensação de, poxa, eu estava com vontade de comer um doce
conseguir resolver o problema que eu queria. Só que aí tem a questão dos malefícios que vem logo em seguida também. Então, é a questão de não exagerar. É a questão da gente consumir em pequenas proporções e, E, de preferência, em horários em adequados. momentos específicos, né? Momentos específicos para atender aquela Momentos necessidade específicos. específica Momentos lá que para atender aconteceu. Tá aqui o aquela seu pirulito, necessidade. menino. Tá o seu pirulito, mas não é todo dia. Não é toda hora. Exatamente. Tem um último aqui, eu acho Exatamente. que vai dar tempo aqui. Tem um último aqui. É indicado, esse eu já ouvi demais, é indicado comer de 3 em 3 horas. Comer de 3 em 3 horas e antes de dormir faz mal e engorda. Exato. Aí é aquilo que a gente estava falando, né? É um mito, né? Hoje em dia a nutrição já evoluiu muito. Na época, quando eu formei, o ideal era comer de 3 em 3 horas, né? Nós aprendíamos na faculdade a montar o plano alimentar para que o paciente comesse de 3 em 3 horas. Hoje em dia a gente já sabe que essa realidade é diferente. Eu, Júlia, ainda concordo com a questão de comer de 3 em 3 horas. Não, mas assim, não precisa obrigatoriamente ser de 3 em 3 horas. Se dentro dessa janela de horário você pode comer entre 2 e 4 horas, se dentro dessa janela de horário, assim que você comeu a sua fruta, 2 horas depois você já está com fome, você pode fazer o seu lanche da tarde, entendeu? Dentro dessa janela de horário, deu 3 horas que você realizou a última refeição, mas você ainda não está com fome, você não precisa obrigatoriamente realizar a refeição. Você pode esperar mais um pouco, até umas 4 horas para você realizar essa refeição. Então, isso, hoje em dia, a gente já sabe que é muito relativo, que depende muito de paciente para paciente, né? É algo que depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que comer de 3 em 3 horas é o ideal, e tem pessoas que conseguem ficar longos períodos, né, sem se alimentar e sem sentir fome. Não é saudável. Aí a gente volta lá para o que a gente falou no início da live. A gente tem que achar um meio termo, né, um meio de campo dentro da realidade de cada pessoa, de cada paciente, Perfeito, né? perfeito. Nossa, Júlio, olha, maravilhoso, viu? Bom, bom, bom demais. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Deixa aqui o seu coraçãozinho, tá? A gente já está encerrando aqui, tem mais uns 2 minutinhos para a Júlia fazer as considerações finais. Essa live vai ficar salva aqui no feed e ela vai subir para o Instagram e depois a gente vai dar umas pílulas aí durante a semana, pegando os principais trechos e você vai ter um gostinho maior dessa live, tá bom? Então já aproveita, já manda para alguém, já deixa o seu coraçãozinho. Júlia, faça aqui as suas considerações finais, conversa aí com o pessoal. E eu já agradeço de antemão. Muito, muito, muito obrigado pela sua parceria de sempre, pela sua imensa gentileza. Primeiramente, eu quero agradecer, né, Alexandre? Estar com você é sempre um momento muito divertido. Eu sempre gosto muito de estar com você. Agradeço muito pelo convite. Né? Queria agradecer a todos que entraram. Né? Vi pessoas muito queridas que eu estava com muita saudade que entraram. Minha cunhada, a Meire, Dona Cristina, Juliana, minha diretora do momento, minhas colegas do emprego novo, né? Tem várias das minhas colegas, para não fosse citar nomes, porque eu vi várias entrando aí no decorrer da live, né? Então, assim, eu queria agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui, que pararam um pouquinho, tiraram um pouquinho do seu tempo para nos ouvir, nos prestigiar, né? Ok. E o último conselho aqui pra gente, o que que você diria pra gente, no geral? No geral, eu falaria, gente, cuidado com as festas de final de ano, né? As festas de final de ano são uma época maravilhosa para ganho de peso. Então, assim, procura sempre comer algo saudável antes de sair de casa, para não correr o risco de cair na tentação. E todo o seu plano do decorrer do ano e por água abaixo por conta de 2 semanas de festividades, né? Tudo também, se perder, é impossível. Mas é sempre bom a gente ter esse controle e procurar ter um equilíbrio, né? Durante as festas. Maravilha. Pessoal, segue lá a Júlia, Júlia Rodrigues, lá no Instagram dela tem todos os contatos, já marca com ela aí uma consulta, já pede o seu plano alimentar, já enche ela aí de perguntas. Pode, né, Júlia? Pode, Pode, pode claro, fica mandar à lá, tá bom, vontade. Júlia? muito obrigado mesmo de coração. E agora realmente nós estamos encerrando, tem 27 segundos. Obrigado, viu?
Obrigada, Tchau, gente. tchau. Boa Tchau. noite. Boa noite.